Bom dia, bom dia. Privilégio estarmos juntos e bom ver todos vocês aqui mais uma vez. E gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Nós temos falado tanto na escola bíblica dominical quanto nos cultos sobre disciplinas espirituais. Espirituais pessoais e comunitárias. É claro que as disciplinas pessoais também têm o seu lado comunitário e vice-versa. Domingo passado nós falamos um pouco, pelo menos uma primeira parte, sobre a disciplina espiritual da ceia do Senhor. Hoje vamos falar de uma disciplina espiritual que é respeitar e honrar os limites estabelecidos por Deus. Sobre limites. E esse texto fala sobre isso, nos ajuda a entender um pouco disso. Vamos ler dos versículos 7 a 10. O texto diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreendê-la e a vivê-la. Então, abre a nossa mente, abre o nosso coração e fala conosco, Senhor. Que cada um possa ser tocado por Ti, pela Tua palavra, nas áreas em que o Senhor quer mexer e trabalhar. E que estejamos abertos e disponíveis e cooperantes com a boa obra que o Senhor quer continuar a fazer nas nossas vidas, no sentido de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Nós vamos voltar a esse texto logo mais, mas nós sabemos que o ser humano foi criado por Deus e colocado no jardim do Éden, e lá no jardim ele encontrava todas as condições para uma vida plena, completamente plena. Havia harmonia no relacionamento com Deus, com o próximo, com a natureza e com o trabalho. As condições eram perfeitas, eram ideais, e tinha apenas um limite, que está escrito lá em Gênesis. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer,
certamente você morrerá. Mas, nós sabemos, o ser humano foi seduzido pela astúcia da serpente, no sentido de desejar ser igual a Deus. E a serpente disse assim para o ser humano: Deus sabe que no dia em que dele comerem, daquele fruto que estava proibido, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Bom, nós sabemos o que aconteceu. O ser humano cedeu, ultrapassou o limite estabelecido por Deus. Pela primeira vez, os seres humanos não respeitam os limites, desobedecem a Deus e o pecado entra na história humana. O pecado entra no mundo. Grande tragédia. O ser humano é expulso do jardim e perde aquelas condições perfeitas de existência. Não há mais harmonia relacional ou não há harmonia de qualquer espécie. A vida fica muito dificultada debaixo da influência e das consequências do pecado. E lá em Gênesis 3 nós lemos assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, todas as consequências do pecado, a vida ficou dificultada, o trabalho ficou dificultado, a morte entrou na existência. É pó e ao pó voltará. Enfim, a natureza já não é a mesma. Já produz ervas daninhas e etc. Ou seja, as condições que eram ideais já não são mais ideais porque o ser humano ultrapassou o limite que Deus lhe tinha dado. Agora, hoje, nossa tendência natural é esquecer que estamos fora do jardim, que estamos fora do paraíso. E também esquecemos que aquela mesma dinâmica de pecado, o desejar ser igual a Deus, continua a habitar na nossa natureza caída. E por essa razão nós não respeitamos os limites, sejam eles quais forem. Esquecemos, por exemplo, que Deus não precisa dormir, mas nós precisamos. Deus não precisa descansar, mas nós precisamos. Deus é infinito, mas nós somos finitos. E assim por diante. Temos de aprender que ser humano é ter limites. Mas, quando olhamos a vida fora do jardim, nós vemos que as demandas e as necessidades são imensuráveis e intermináveis. O mundo está cheio de problemas, cheio de necessidades, consequência do pecado. E muitas das situações são mesmo insolúveis. E o ser humano trabalha e trabalha e trabalha, e isso gera um cansaço e um desgaste muito acentuado. E foi o que Jetro, o sogro de Moisés, constatou na vida do seu genro. Depois que Moisés liderou a saída do povo de Deus da escravidão do Egito, depois de atravessar o Mar Vermelho e caminhar no deserto, ao seguinte episódio,
que está registrado em Êxodo. Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você." E o sogro de Moisés, Jetro, então, lhe deu conselhos para que ele delegasse, para que ele distribuísse a carga de trabalho, porque o que ele estava a fazer não era bom e era um cansaço, não só para Moisés, mas para todo o povo. Consequências do pecado. Ter que lidar com situações complicadas e complexas. E essa situação continua nos dias de hoje. Há muita semelhança com a atualidade. Nós experimentamos um sistema de trabalho baseado na produção sem limites, na acumulação, no materialismo, que não respeita o ser humano, nem a natureza. Só a pressão, cria muitas exigências, deveres, né? Cria ansiedade, competição, nós sabemos tudo disso. É um controle pelo medo do desemprego, medo da escassez. É a situação à nossa volta. A tônica é sempre mais, sempre fazer algo maior, melhor e mais rápido. E é para o nosso orgulho, né? O ser humano quer se orgulhar dos seus feitos cada vez mais grandiosos. Na verdade, nós detestamos ter limites, especialmente numa sociedade que é orientada para o sucesso, e o sucesso absoluto em todas as áreas. Então, nós vemos que o excesso de informação, o excesso de trabalho, de atividades, de preocupação, tem produzido uma sociedade profundamente doente, cansada, esgotada, cheia de pressa, de ansiedade e etc, etc, etc. Essa é a sociedade que nós vivemos. Agora, é interessante nós notarmos que toda vez que nós nos encontramos cheios de pressa, super preocupados, super ocupados, sem tempo, ansiosos, com aquela tendência, aquele desejo de controlar e manipular tudo e todos, dispersos numa série de assuntos, com muitas coisas, e querendo fazer muita coisa acontecer, podemos ter a certeza que os limites saudáveis foram ultrapassados. Há algum tempo atrás, o jornal Expresso, ele trouxe uma matéria com esse título: "Um dilema português. Muita hora de trabalho, pouca produtividade, presentismo e a família que paga." Esse é o título da matéria. E o jornalista lá diz que o desrespeito pelo descanso é prática generalizada e as boas práticas ainda são uma exceção. Ou seja, os limites são mesmo desrespeitados sistematicamente. E há na cultura portuguesa essa questão do presentismo, que é estar lá só por estar, né? Tem que estar, senão fica mal, não ficar até mais tarde, etc., ainda que a produtividade não seja das melhores. Mas todos sofrem com isso, com essa situação. Não é só o trabalhador, é só a família. Toda a sociedade arca com as consequências, a natureza também é desrespeitada. E para os cristãos, de forma especial, não há tempo e energia para Deus. Pois quando nós ultrapassamos os limites, as primeiras coisas que deixamos são as disciplinas espirituais. Ainda hoje falamos sobre isso na escola dominical. O cuidado do corpo, o cuidado com a saúde. Também já não temos mais nem tempo e energia. É quase impossível servir
a igreja, pensar e alcançar os perdidos, e até mesmo desfrutar da criação e de tudo que Deus nos deu, as amizades, etc. Isso fica complicado quando estamos neste ritmo que a sociedade nos impõe, que os problemas nos trazem e nós queremos resolver tudo ultrapassando os limites. É como no Egito. O faraó não permitia a paragem para a adoração ao Senhor. Tinha que produzir mais tijolos e mais tijolos. E só aumentava a carga. E Moisés e Arão iam pedir ao faraó, deixa o meu povo sair para me adorar. E faraó, por 10 vezes, por 9 vezes, ele negou que o povo saísse para adorar a Deus. E chamou o povo de preguiçoso. É isso, tudo conspira, a carne, o diabo e o mundo, para nos afastar do nosso Criador e da sua vontade para a nossa vida. Agora, Paulo, nesta segunda carta aos Coríntios, ele ensina a importância de não ultrapassar os limites. Os capítulos anteriores, ele diz assim, que nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou. Então, Paulo sabia que ele tinha uma esfera de ação que Deus tinha lhe confiado. E ele falou, eu não vou além disso, eu não vou além disso. Ele se restringiu a isso. Se nós olharmos a vida de Jesus, sendo ele Deus, ele respeitou os limites humanos a que ele se submeteu na encarnação. E a vontade de Deus se cumpriu nesta limitação humana a que Cristo se submeteu. Eu devo confessar que grande parte da minha vida foi sempre para além dos limites. Sempre para além dos limites. Na área física, quer seja excesso de trabalho, na área financeira, gastar mais do que se ganha, e não só. Claro, depois eu tive que lidar com as consequências de tudo isso. Demorou para eu reconhecer os meus pecados. Demorou. E mudar, ou pelo menos pedir ajuda para mudar. De vez em quando tem alguma recaída, mas tenho melhorado bem, graças a Deus. Mas é essa nossa natureza de querer ser como Deus, ir além dos limites. Quem não tem limites é Deus. Nós temos limites. E nessa aprendizagem, ao longo da minha vida, eu descobri, ainda estou a descobrir, que é algo profundamente espiritual em respeitar, honrar e viver dentro dos limites que Deus estabelece. Como Paulo disse, dentro da esfera de ação que Deus confiou. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é encontrada aí, dentro desses limites, e não fora dos limites. Nós aqui vemos a vontade de Deus além dos limites que Ele nos dá. E mais uma coisa, somente dentro dos limites de Deus podemos encontrar descanso. Senão nós vamos ficar esgotados, cansados e experimentar todas as consequências disso. Então, no texto que nós lemos inicialmente, então, voltando agora para o texto inicial, Paulo fala dos seus próprios limites. Ele teria muitos motivos para se orgulhar do seu ministério e da sua experiência espiritual diante da igreja de Corinto, que ele fundou, e o que estava a acontecer é que outros líderes chegaram depois, nesta igreja, e estavam levantando suspeitas a respeito da reputação de Paulo. Estavam questionando Paulo como apóstolo. E Paulo, então, escreve essa carta a responder esses questionamentos e a defender, de certa forma, a sua autoridade e o seu apostolado. E ele chama essas pessoas que estavam a acusá-lo de superapóstolos até. Mas Paulo, que tinha tanta coisa para se orgulhar e para se defender, ele prefere gloriar-se dos seus limites. Ele prefere gloriar-se dos seus
limites. Então, o texto que nós lemos diz assim: para que não me exaltasse, Paulo a escrever, pela excelência das revelações, porque ele teve no terceiro céu, ele viu coisas indescritíveis. Ele escreve no início do capítulo 12 que nós lemos. Ele falou, mas eu não vou me gloriar nisso. Então ele diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, das experiências espirituais que ele teve, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, a resposta de Deus, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, no teu limite. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, nesse texto, está absolutamente claro que os limites são um dom e uma manifestação da graça de Deus. Um dom e uma manifestação da graça de Deus. Primeiro, para nos manter humildes. É o que Paulo escreve, né? Para nos manter humildes, porque ele poderia se orgulhar, ser arrogante, se considerar o melhor, visto todas as experiências que ele teve, mas aquele limite, aquela fraqueza, Deus não tirou dele esse espinho na carne, que há muitas especulações a respeito do que pudesse ser, mas isso não vem ao caso agora. Mas Deus deixou, permitiu, disse que ele ia ficar, porque a minha graça te basta, e Paulo percebeu claramente que era para mantê-lo humilde, mantê-lo com o pé no chão. Então, os limites que o Senhor nos dá são uma manifestação da graça dele, para nos manter humildes, em primeiro lugar. Nós não temos superpoderes, nós não podemos fazer tudo. Nós não vamos salvar o mundo inteiro. Porque somos limitados. Somos limitados. Os limites também são um dom e uma manifestação da graça de Deus para aumentar a nossa comunhão com Cristo. E Paulo disse aqui, para que em mim habite o poder de Cristo. Desse texto que nós lemos. Quando nós reconhecemos a nossa limitação e a nossa dependência, é aí que o poder se manifesta. É aí que somos visitados. Os limites também são um dom e uma manifestação da graça para a revelação de Jesus Cristo. Quando sou fraco, aí que eu sou forte. João, quando estava prisioneiro, lá na ilha de Pátimos, ele estava bem limitado, estava com limites, era um prisioneiro. Mas foi lá que ele escreveu, ele recebeu tudo aquilo que nós lemos no livro de Apocalipse. Uma revelação impressionante. Impressionante que ele recebeu. Dentro da sua condição limitada. E também os limites são uma manifestação da graça de Deus para que possamos discernir a direção que Deus está a nos conduzir, a nos mostrar. O limite, se calhar, força a repensarmos estratégias e ações, decisões para a missão, para a vida, para a família, seja lá o que for. Os limites servem para isso também. Para discernirmos, afinal de contas, qual a direção que Deus está a me dar com esse limite, com esse problema, com essa situação. Então, às vezes nós ouvimos muita gente falar assim, se eu tivesse dinheiro, eu iria evangelizar o mundo e ajudar os pobres do planeta. Mas como não tenho dinheiro, respeita e honra esses limites na esfera de ação que Deus te confiou. E evangeliza as pessoas próximas, os parentes, os vizinhos, e ajuda o sem-abrigo que vive na estação de comboio perto da tua casa. É um bom começo. Começa por aí. Pois é aí que está a vontade de Deus.
Não é naquela suposição, naquela hipótese, ser. Não, não é ser. Começa na esfera de ação que Deus te confiou. Começa aí. Se ele der dinheiro depois, é outra coisa. Há um rapaz que tinha uma chamada para ser missionário num determinado país asiático. E ele sentiu aquilo forte no seu coração. Mas quando ele compartilhou com a esposa reiteradamente disse para ele, nem pensar. Nem pensar. Ele buscou conselho, vários conselhos, e a resposta que ele recebeu de todos os conselheiros foi, olha, aí está um bom limite para ser levado a sério. É um bom limite para ser levado a sério. A postura dessa esposa poderia mudar? Sim e não. Claro, os limites mudam ao longo da vida, segundo os propósitos de Deus, é verdade, mas se há um limite, eu preciso respeitar e honrar. E discernir o que Deus quer que eu faça. E perceber que eu não sou Deus, que eu tenho limites. E os limites são para o meu bem. Na verdade, ter limites é uma experiência humana universal. Nós temos limites que vão variando conforme a idade. Um jovem de 20 anos tem limites, não tem experiência. Uma pessoa de 50, 60 tem experiência, mas já não tem mais tanta energia. Todos nós temos limites ao longo da vida. Limites de saúde, limite de recursos, de capacidades, de circunstâncias. Todos nós temos limites. Precisamos respeitar e honrar esses limites e discernir a vontade de Deus, porque ela está dentro dos limites. Claro, Deus pode eliminar os limites, alargar as fronteiras, Deus pode fazer tudo isso. Mas Paulo orou 3 vezes e os limites não saíram da vida dele. Então ele percebeu, é aqui mesmo que Deus quer trabalhar. Primeiro, humildade. Primeiro, humildade. Bom, também devemos respeitar os limites da nossa comunidade. Não é só uma prática, não é só uma disciplina pessoal da comunidade como igreja. Isso, como eu já disse, não é incompatível com a fé. Claro que Deus pode mudar e esticar os limites, mas se Ele mantiver os limites, é aí que devemos encontrar sua vontade, o seu poder e agir com criatividade. Hoje estamos limitados com o espaço físico. Pretendemos resolver essa situação. E já temos orado e queremos buscar saídas, mas se essa limitação se mantiver, vamos agir com criatividade para ver o que Deus quer, o que Deus tem. Respeitar e honrar os limites que Deus nos coloca. Então, na verdade, nós devemos ser gratos a Deus pelos limites que Ele nos dá, enquanto pessoas, enquanto indivíduos e enquanto comunidade. Na experiência de Paulo que nós lemos, há um fim proveitoso em tudo. Há sempre um fim proveitoso. Então, acho que essa é uma aprendizagem que, para mim, ao longo da vida, tem sido difícil. Que é respeitar e honrar os limites a que Deus nos submete. E que seja assim para todos nós. Que Deus nos ajude a aprendermos, na nossa humanidade, a viver dentro dos limites que existem para todos. Que existem para todos, variáveis ao longo da vida, mas é dentro desses limites que está a vontade de Deus. Não é fora, é dentro dos limites. Vamos orar? Vamos ter um período de reflexão.
talvez a gente esteja a lutar com alguns limites que não conseguimos ultrapassar. Se calhar já oramos, até já cansamos de orar. E parece que a resposta de Deus é só: a minha graça te basta. Às vezes queremos ser mais, queremos ter mais, fazer mais. Mas acho que uma mudança de perspectiva é agradecer pelos limites, respeitar e honrar e discernir qual a vontade de Deus na situação e na esfera de ação que Ele confia a cada um de nós. Senhor, agradecemos pela nossa finitude, e esta finitude nos remete a depender e a confiar no Senhor, a reconhecer que o Senhor trabalha na nossa fraqueza, dentro dos nossos limites, e é nesse estado que o seu poder se aperfeiçoa. Então, ensina-nos, Senhor, a lidar de forma melhor com os limites que temos, e aqueles que o Senhor mantiver, que possamos agradecer ao Senhor, aprender e trazer glória ao nome do Senhor, mesmo dentro das nossas limitações e fraquezas. Trabalha no nosso coração, Espírito Santo. E obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém.